Momento da Palavra de Deus. Meus irmãos, agora eu quero deixar algo da parte de Deus para a vida de vocês. Você que está ligadinho aqui na Rádio Esperança AM 850, aqui no programa Conexão Jovem, aqui na direção da UMADEP, dos jovens da cidade de Picos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês que tiveram ligadinho aqui na rádio, né? Eu quero deixar algo da parte de Deus para a vida de vocês, que se encontra aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 em diante, que vai dizer assim: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua família. Meus irmãos, aqui é uma palavra bem conhecida dos leitores da Bíblia. Nós vamos ver que aqui, se analisarmos o contexto dessa palavra, vamos ver que Davi já era rei de Israel. Naquele momento, a Bíblia diz que a arca da aliança, a arca de Deus, tem alguns nomes para essa arca, ela significava a presença de Deus. A Bíblia diz que agora Davi, ele vai colocar a capital do país em que ele estava reinando em Jerusalém. E a partir daquele momento, ele vai querer levar a Arca da Aliança, a presença de Deus, para aquela cidade, para aquela região. E a Bíblia diz que em certo momento, quando eles estão indo no meio do caminho, a Bíblia conta, se analisarmos, não eram todas as pessoas que poderiam carregar a arca, não eram todas as pessoas que poderiam levar, eram apenas os levitas que poderiam levar a arca da aliança em seus ombros. A Bíblia diz que Davi, ele vai preparar um carro e vai colocar a arca da aliança para que ele pudesse levar para aquele local que ele queria levar. E a Bíblia diz que havia algumas pessoas que estavam ao redor da arca, e a Bíblia diz que quando eles iam subindo em um certo local, a arca, ela ia caindo, e um homem, ele coloca a mão, na hora quando aquele homem coloca a mão na arca, aquele homem, ele vai morrer. E a Bíblia diz que agora eles não vão mais levar naquele momento a arca para aquele local designado em que Davi queria levar. E agora a Bíblia diz que agora a arca eles vão deixar na casa de um homem chamado Obed-edom. E a Bíblia diz que quando a arca de Deus está ali na casa de Obed-edom, que significava a presença de Deus, a Bíblia diz que quando a arca ela vai passar 3 meses ali na casa de Obed-edom, Deus ele vai abençoar Obed-edom de uma forma tremenda, de uma forma especial. A Bíblia diz que Deus ele vai abençoar Obed-edom e toda a sua família. Por quê? A presença de Deus estava ali agora na casa de Obed-edom. Note uma coisa, quando a presença de Deus ela chega em algum lugar, na casa de uma pessoa, aquele ambiente que era para ser ambiente de tristeza, de morte, não vira esse tipo de ambiente. Porque a presença de Deus, ela restaura, ela muda, ela cura, ela regenera e ela dá vigor e vida à alma do ser humano. Se analisarmos a Bíblia Sagrada ao decorrer da Bíblia, nós vamos ver que todas as vezes em que a presença de Deus ela chegava em um local ou na vida de alguma pessoa, causava um grande impacto, causava restauração e entre tantas coisas que acontecia. E a Bíblia diz que ali, quando a arca de Deus, a presença de Deus estava na casa de Obed-edom, Deus vai abençoar Obed-edom de uma forma tremenda e especial. Aqui nós aprendemos algo, que quando a presença de Deus ela está dentro da nossa casa, dentro do lugar em que estamos habitando, no trabalho, na faculdade, na escola, entre outros lugares, Deus ele abençoa, Deus ele faz o impossível, Deus ele faz aquilo que não poderia ser feito, fazer, porque aquilo que
eu e você não podemos fazer se colocarmos Deus na frente. A presença de Deus na frente, aquilo vai ser realizado, aquilo vai ser concretizado. Lembro eu bem que quando, todas as vezes que o exército de Deus, o povo de Israel, eles iriam para uma batalha, sabe o que eles faziam? Eles pegavam a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus, e eles colocavam aquela arca na frente. Sabe o que aquilo significa? Que o povo de Israel, a partir do momento em que eles colocam a arca, a presença de Deus na frente, é porque a partir daquele momento eles não estavam pelejando sozinhos, eles não estavam mais naquela batalha sozinhos, porém, agora a presença de Deus estava na frente e tudo iria dar certo. Aquela peleja que não era para dar certo, começa a dar certo. Aquilo que não era para ser sinal de vitória, começa a ser sinal de vitória, porque eles colocavam a presença de Deus na frente de tudo aquilo que eles iriam fazer. Então, nessa oportunidade, eu venho aqui também lhe dizer, coloque a presença de Deus em tudo aquilo que você vai fazer, porque você vai ter êxito, você vai ter vitória. Faça assim como Davi fazia. Todas as batalhas que ele iria enfrentar, ele não enfrentava as batalhas sozinhos, mas ele colocava o Senhor na frente. Porque a peleja que Davi ele iria lutar sozinho, a partir do momento que ele colocava a presença de Deus na frente, ele não estava mais lutando sozinho. Porque a partir do momento que ele coloca a presença de Deus na frente, Deus agora estava batalhando juntamente com Davi naquelas pelejas em que ele teria que enfrentar. E a Bíblia conta, lá no Novo Testamento, também, algumas passagens que quando a presença de Deus chega, aquilo que era cenário de morte, ou até mesmo cenário de tristeza, não vira isso. Porque Deus, ele muda. Porque Deus, ele faz o impossível. E a Bíblia conta, lá no capítulo 2, no versículo 1 do livro de João, que quando o cenário era para ser cenário de tristeza, vira cenário de alegria. É uma passagem bastante conhecida. A Bíblia conta lá no capítulo 2, o primeiro milagre em que Jesus vai fazer é a água ser transformada em vinho. E aí nós entendemos uma coisa, que Jesus, ele é Deus, e Deus, ele é Jesus. Então Jesus, aonde ele chegava, aonde ele passava, aonde ele ia, a própria presença estava ali na casa em que ele entrava. E a Bíblia conta que agora Jesus, ele é convidado para ele ir em um casamento ali em uma cidade chamada Canaã da Galileia. E a Bíblia diz que quando Jesus chega naquele local, naquele casamento, a mãe de Jesus vem e diz assim para ele, olha, o vinho ele se acabou. Mas Jesus vai dizer, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a partir daquele momento, a mãe de Jesus, ela vai começar a entender e compreender que Jesus estava no controle. Porque ele vai dizer, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Note uma coisa, Jesus falou aquilo porque ele estava dizendo, olha, ainda não é chegada a minha hora, mas vai chegar a minha hora de eu agir. Vai chegar o meu tempo de eu agir nesse casamento. E a Bíblia diz que logo Jesus vai chamar os servos e vai mandar, olha, encher aqui essas talhas. A Bíblia diz que os servos vão encher aquelas talhas e a partir daquele momento a água que era água não vai ser mais água, mas agora Jesus vai transformar a água em vinho. E a Bíblia diz que a partir daquele momento Jesus ordena e diz, olha, levai lá para o mestre-sala para ele provar. E a partir do momento que o mestre-sala ele vai provar a água que ele não sabia que havia sido transformada em vinho, a Bíblia diz que ele vai gostar. E ele vai elogiar os noivos e ele vai dizer, olha, todas as pessoas, eles colocam o vinho bom no princípio, na primeira fase, mas vocês fizeram a diferença. Vocês colocaram o vinho melhor por último. Sabe por quê? Às vezes não acontece algo em nossas vidas no momento em que queremos, no momento em que almejamos, porque o ser humano, ele não quer para hoje, ele quer para ontem. A própria Bíblia vai dizer lá no Salmo 40, no verso 1, o salmista ele vai dizer, esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Devemos fazer assim como o salmista fez.
esperar com paciência no Senhor. Porque Jesus, ele tinha um tempo, uma hora marcada para ele operar naquele casamento. A partir daquele momento em que o vinho havia se acabado, a alegria também daquele casamento iria se acabar. Porque vinho na Bíblia, em certas ocasiões, significa alegria. Mas a partir do momento em que Jesus está naquele casamento, a presença de Jesus está naquele casamento, Jesus muda a situação. Jesus muda o quadro. Aquele quadro, aquele cenário, se analisarmos, iria ser cenário de tristeza, cenário de angústia. Mas note uma coisa, Jesus estava naquele casamento. E ele vai mudar. Aquele cenário que seria cenário de tristeza, não vai ser mais cenário de tristeza, mas vai ser cenário de alegria. E hoje eu venho aqui também profetizar na tua vida. Esse cenário que você pensa que é cenário de tristeza, não vai continuar cenário de tristeza. Porém, você tem que convidar a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, aonde ela chega, aonde ela vai, aonde ela entra, o ambiente que era para ser ambiente de tristeza, não vira ambiente de tristeza, mas vira ambiente de alegria. Assim como aconteceu naquele casamento, iria virar o ambiente de tristeza, mas Jesus chegou na hora certa. Jesus chegou no tempo determinado e aquele cenário que seria cenário de tristeza, vira cenário de alegria. E eu profetizo aqui na tua vida também, que esse cenário que você está vivendo hoje, cenário de tristeza, de angústia, de baixos e de altos, eu venho aqui profetizar que não vai ser mais cenário de tristeza, mas vai ser cenário de alegria, vai ser cenário de paz, de harmonia. E Deus, Ele está levando alegria para a tua casa hoje. Ele está levando harmonia para o teu casamento hoje. Ele está levando paz para a tua vida hoje. Receba essa palavra. Receba de bom grado essa palavra. Porque todas as vezes que Jesus ele entrava em algum ambiente, que ele, quando ele era convidado, aquele ambiente que seria ambiente de incerteza, tantos ambientes que Jesus passou, que seria ambiente de tristeza, de morte, de angústia, mas todas as vezes em que Jesus entrava em um lugar, em uma sinagoga, em uma cidade, em uma aldeia, entre tantos lugares, aquele ambiente não vai mais permanecer o mesmo ambiente. E a Bíblia diz que agora Jesus ele está indo em uma cidade chamada Cafarnaum. E quando Jesus ele está indo naquela cidade, a Bíblia diz que logo vai surgir uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue, que ela estava padecendo com aquele fluxo de sangue, ela tinha 12 anos. Ela estava padecendo com aquele fluxo de sangue havia 12 anos. E a Bíblia diz que ela foi em muitos médicos, mas nada adiantava. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, a presença de Jesus estava passando naquela cidade, na hora certa, no tempo determinado. E quando Jesus vai passar, a Bíblia diz que aquela mulher, ela vai tocar na orla da veste de Jesus. E a partir do momento que aquela mulher toca na orla da veste de Jesus, o cenário daquela mulher não vai ser mais cenário de enfermidade. Não vai ser mais aquele cenário que aquela mulher iria viver. Até chegar o período dela esvaziar o seu sangue todo e morrer. Mas Jesus ele chegou na hora certa. Ele chegou no tempo oportuno. E ele vai mudar a situação daquela mulher. Aquele cenário que seria cenário de doença, seria cenário até de enfermidade, não vira mais cenário de enfermidade, mas vira cenário de cura. E nessa oportunidade também, eu venho aqui lhe dizer, esse cenário que você está vivendo de enfermidade hoje, não vai mais permanecer cenário de enfermidade. Mas se você colocar a presença de Deus, priorizar a presença de Deus, Jesus tem cura, Jesus tem bálsamo, Jesus tem transformação para a tua vida. A Bíblia diz que agora Jesus, quando ele está indo ali para aquela cidade, vai surgir um homem convidando a presença de Jesus, para que ele pudesse chegar na sua casa, porque ele tinha uma filha, que ela tinha 12 anos de idade, que ela estava quase morrendo. Um homem chamado Jairo, um principal da sinagoga. A Bíblia diz que ele tinha uma filha, que ela tinha 12 anos de idade, que ela estava enferma, que ela estava quase morrendo. Porém, a Bíblia diz que aquele homem ele vai chegar até Jesus, vai se prostrar
e convidar Jesus para sua casa. Aquele homem, ele foi no lugar certo, ele foi na hora certa, ele convidou o mestre para sua casa naquele momento. E a Bíblia diz que quando Jairo ele convida Jesus para ele ir para a casa dele, a Bíblia diz que no meio do caminho vai chegar alguns da casa de Jairo e vai dizer: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha ela já morreu. Mas Jesus vai dizer: olha, Jairo, não temas, ainda eu vou contigo, ainda eu vou lá em sua casa. E a Bíblia diz que agora Jesus vai, juntamente com Jairo, naquele caminho. Eu posso imaginar que Jairo, em meio a tudo aquilo que ele estava passando, quando ele recebe aquela notícia de tristeza, posso imaginar que em certa ocasião, Jairo, ele vai perder todas as suas forças, as suas esperanças. Mas Jesus, ele deu uma palavra. Jesus disse: olha, eu vou. Jesus disse: não temas, crê somente. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele vai chegar na casa daquele homem, a Bíblia diz que havia já algumas pessoas chorando, e Jesus vai mandar aquelas pessoas sair para fora, e Jesus vai operar o milagre, e Jesus vai ressuscitar aquela menina que estava morta. Note uma coisa: Jairo, ele vai convidar a presença de Deus para entrar na sua casa. Então, nessa oportunidade, eu venho aqui também lhe dizer: convida a presença de Deus, porque o cenário da casa de Jairo iria ser cenário de tristeza, cenário de morte. Mas quando a presença de Jesus chega, quando a presença de Deus chega, não vira cenário de morte, mas vira cenário de vida, vira cenário de vida. Em meio a tudo isso também que estamos passando nos dias atuais, entre tantas coisas, em meio aos baixos, em meio aos altos, entre tristeza, alegria, angústia, tantas coisas que no meio de nós está acontecendo, mas eu venho aqui lhe dizer: convida a presença de Jesus, convida a presença de Deus, porque aonde a presença de Deus chega, o ambiente muda, porque Deus, ele realiza o impossível. E a Bíblia diz, Jesus vai dizer assim no capítulo 18, no versículo 20 do livro de Mateus, Jesus vai dizer: olha, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí está a presença de Jesus no meio daqueles que a convidam para estar na sua casa, na faculdade, no seu emprego, na sua escola. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido e meu querido, convide a presença de Deus, porque Ele tem bálsamo, Ele tem vida e vida com abundância para lhe oferecer. Lá no casamento daqueles noivos, iria ser cenário de tristeza, mas a presença de Jesus chegou e mudou a ocasião e foi cenário de alegria. Lá na casa de Jairo, iria ser cenário de morte, mas a presença de Jesus chegou e não foi cenário de morte, mas foi cenário de vida. Na casa de Obed-Edom, quando Davi ele estava levando a arca, quando ele vai deixar a arca na casa de Obed-Edom, ali na casa de Obed-Edom, iria ser até cenário de fracasso ou cenário de tristeza, mas a presença de Deus chegou. E quando a presença de Deus chegou, Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Deus abençoou a família de Obed-Edom. Então convide a presença de Deus para batalhar juntamente com você. O povo de Israel, eles colocavam a arca da aliança, a presença de Deus na frente da batalha. E a partir do momento que eles colocavam a presença de Deus para estar na frente da batalha, a batalha não estava perdida. A batalha que iria ser perdida, iria ser batalha ganha, iria ser batalha de vitória. Então convide a presença de Deus, porque Deus ele faz o impossível acontecer.